Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o filme O Enfermeiro da Noite. O longa conta com 2 horas de duração e é baseado numa história real muito medonha mesmo. Nesse vídeo aqui faço 2 partes. Um primeiro momento sem spoilers, no qual trago uma análise redondinha comentando tudo que vocês podem esperar desse filme. E num segundo momento, trago uma análise contextualizando um pouquinho melhor a história real por trás dessa trama. Se você quiser pular diretamente para essa parte com spoilers, eu te ajudo. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, faço a análise sem spoilers. O filme O Enfermeiro da Noite é protagonizado por Jessica Chastain. Ela vive uma enfermeira chamada Amy. Ela é uma profissional muito dedicada, mas sofre de uma grave doença do coração. Como todo mundo deve saber, nos Estados Unidos custa muito caro ficar doente, ir ao médico, fazer exames e comprar medicamentos. Então, por conta disso, ela não pode tirar licença do trabalho para se tratar em casa, junto das filhas pequenas, já que não deu prazo ainda para ela tirar a licença remunerada. Para piorar tudo, a rotina de trabalho dela é muito exaustiva e com isso agrava ainda mais o problema de saúde dela. Somado a tudo isso, ela também é mãe solteira, então ela não tem com quem dividir o fardo de tudo isso que carrega. No entanto, a chegada de um novo colega de trabalho, um enfermeiro, representa para ela um anjo que caiu diretamente dos céus, enviado para ajudá-la. Isso porque ele acaba descobrindo a condição dela e decide ajudá-la como pode, seja aliviando a barra no trabalho ou ajudando a cuidar das meninas dela. Porém, gente, 2 mortes misteriosas acontecem no hospital em que ela trabalha e com isso a Amy se vê em uma situação que coloca a amizade dela com Charles, esse enfermeiro, em xeque, já que é iniciada uma investigação para saber se ele tem algum envolvimento com essas mortes. Bem, pessoal, eu não sei vocês, mas quando eu vi os trailers desse filme, eu pensei que O Enfermeiro da Noite seria uma história de suspense que gira em torno de uma investigação para encontrar um possível serial killer. E se você pensou o mesmo, logo de cara te digo, desencana, porque esse filme aqui é um grande dramalhão que em alguns poucos momentos tem boas doses de suspense. Só que, pra falar a verdade, o meu grande problema com esses trailers é que eles entregam todo o filme, todinho, gente, toda a história, do começo ao fim. Então, se você quer uma dica, nem assista eles. Pois bem, então fica aí a minha indignação e a minha dica pra vocês. Mas, falando sério, vamos agora comentar sobre o filme em si. O Enfermeiro da Noite é um filme lento, é um drama que pacientemente constrói a história. Acompanhamos tudo pelo ponto de vista da Amy e é super fácil criar empatia por essa personagem. Primeiro que ela conta com uma vida super complicada. Como enfermeira, ela não tá conseguindo dar o seu melhor, porque é uma profissão que às vezes exige muito esforço físico e ela passa mal com frequência. E ainda por cima, ela precisa manter segredo sobre esse problema de saúde dela, para não correr o risco de perder o trabalho. E como mãe, ela também não tá muito feliz, né? Não tá conseguindo dar a atenção que suas filhas merecem. Afinal, não sobra muito tempo para ela. Ela tem que conciliar a rotina no trabalho, a rotina de idas ao médico e também cuidar das filhas. Então é muito fácil simpatizar pelo Charles quando ele aparece na vida dela, já que ele se torna praticamente um anjo da guarda. Ele realmente se esforça a troco de nada para ajudá-la, apenas para ser um bom amigo. Então, por mais que haja muitos sinais que indicam que ele pode ter algum envolvimento com essas 2 mortes que aconteceram no hospital, você entende a postura de negação da Amy. Parece que estão tentando culpar o novato da equipe. É super fácil se colocar no lugar da protagonista, né, gente? Estão falando mal do amigo dela, o cara lá é bom, ajuda ela, e o povo falando mal dele pelas costas. E com isso fica super fácil compreender por que o trailer passa essa impressão que a história é um suspense. Porque temos um grande mistério. Será que o Charles é uma pessoa com um coração gigante que está sendo injustiçada
Ou seria ele um assassino? O filme não demora para nos dar respostas e chegamos a uma conclusão final um pouquinho antes do veredito da Amy. E a trama se torna muito empolgante a partir disso, na transição entre o segundo ato e o terceiro. Não que o restante do filme não seja bom, né, gente? Muito pelo contrário. Pode não ser tão empolgante quanto essa grande revelação, mas o drama da protagonista é trabalhado, é bem desenvolvido e é envolvente. Em paralelo a tudo isso, O Enfermeiro da Noite também tem um pezinho de filme policial. Há dois detetives que estão atrás dessas respostas e tentam agir, mesmo que seus superiores e o próprio hospital não colaborem aí com essa investigação. E particularmente gostei bastante das ações dessa dupla, especialmente da dinâmica com a Amy. Contudo, a trama de O Enfermeiro da Noite não é realmente inovadora e é fácil matar com facilidade algumas coisinhas que irão acontecer na história mais pra frente. Por exemplo, quando um ex-coleguinha de fulaninho é citado dentro dessa história, rapidamente matamos a charada de qual vai ser o papel desse personagem. Então saiba que esse filme não busca saídas tão diferentonas, tão criativas, mas apesar disso, ainda assim, é uma história funcional. O longa conta com excelentes atuações da Jessica Chastain e do Ed Redmayne. Se prepare, porque especialmente no final, temos atuações avassaladoras. No geral, minha experiência com O Enfermeiro da Noite foi bastante positiva, gostei bastante dele. Não acho que esse filme vai entrar aí para a minha listinha de filmes inesquecíveis ou melhores do ano, mas certamente é um bom drama de true crime para quem busca algo nesse estilo. E aí, já assistiu O Enfermeiro da Noite? O que achou? Me conta aqui nos comentários. Agora vou para a parte com spoilers. Então já sabe, se você pretende ver o filme ainda, pra você, beijinhos e tchau, tchau. E não esquece o like, hein? Mas se você já viu o filme ou tá curioso, segue comigo até o final do vídeo. Agora comentando sobre a história real do filme O Enfermeiro da Noite, saiba que ele é uma adaptação da história de Charles Edmund Culley, conhecido como o Anjo da Morte, um ex-enfermeiro e serial killer que foi condenado por 29 assassinatos confessados, mas estima-se que o número de vítimas dele chegue a 400. Atualmente ele está cumprindo a pena de 18 prisões perpétuas, ou seja, nunca vai sair com vida da prisão. Ele nasceu em 1960, era o caçula de 8 irmãos e perdeu o pai quando ainda era bebê. Ele teve uma infância complicada e desde muito cedo já tinha pensamentos suicidas. A primeira tentativa dele foi aos 9 anos, com produtos químicos, e ao longo de toda a vida fez muitas outras tentativas. Em 1977, aos 17 anos, ele perdeu a mãe num acidente de carro que a irmã era motorista. E dessa forma, ele decidiu abandonar os estudos e se alistou na Marinha. Foi nesse período que ele começou a manifestar os primeiros sinais de instabilidade mental e com isso foi dispensado em 84. Nesse mesmo ano, ele se matriculou no curso de enfermagem e chegou até mesmo a ser eleito o presidente da classe. Ele se formou em 1987 e ingressou em um hospital para trabalhar como enfermeiro. E foi quando iniciou as mortes. Assim como o filme mostra, ele normalmente injetava altas doses de insulina nas suas vítimas ou um medicamento para circulação sanguínea. Ele escolhia esses medicamentos porque eram incolor e iriam se misturar à bolsa de soro que o paciente iria tomar. No filme até explicam pra gente que nem sempre ele iria estar de plantão no momento da morte das vítimas, já que principalmente a insulina agia no corpo das pessoas lentamente e às vezes a vítima poderia levar horas ou dias para morrer. Durante sua carreira, ele fez várias e várias vítimas nos hospitais em que trabalhava e quicou de hospital em hospital. Ele nunca durava muito tempo no mesmo trabalho. Ele também lidava com depressão e chegou a ser internado algumas vezes para tratar esse problema. Na década de 90, ele manifestou interesse em parar com a enfermagem, só que ele não podia, porque ele estava divorciado e tinha que pagar pensão para as filhas. Somente em
dezembro de 2003, a polícia finalmente conseguiu encontrar provas suficientes para incriminá-lo e pará-lo também. E assim como assistimos no longa, esse assassino nunca deu respostas claras por que matava seus pacientes. Ele chegou a dizer que matava as pessoas, dava um fim à vida delas para evitar que elas continuassem sofrendo no hospital. Só que muitas das pessoas que morreram por conta dele não eram pacientes em estado terminal e, na verdade, poderiam ganhar alta muito em breve. E aí, você já conhecia essa história? Eu não conhecia e fiquei bem horrorizada com ela. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal, aquele esquema, hein? E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!